Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos bastante coisa. Vamos ler Mateus 21, do versículo 1 ao 22, Mateus 26, do versículo 6 ao 13, Marcos 11, do versículo 1 ao 26, Marcos 14, do versículo 3 ao 9, Lucas 19, do versículo 28 ao 48, João 2, do versículo 13 ao 25, João 11, do versículo 55 ao 57 e João 12, do versículo 1 ao 36. Vai ser bastante coisa, então por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer uma análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá bom? E já abre sua Bíblia aí em Mateus 21, do versículo 1 ao 22. Jesus entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus novamente purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 26, do versículo 6 ao 13. Jesus é ungido em Betânia.
Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 11, do versículo 1 ao 26. Jesus entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Então, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus novamente purifica o templo. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Jesus diz aos discípulos que eles podem pedir qualquer coisa. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá.
Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Mas, se não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os pecados de vocês. Marcos 14, do versículo 3 ao 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Lucas 19, do versículo 28 ao 48. Jesus entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus. Então lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Lamento sobre Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz! Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Jesus novamente purifica o templo. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras.
João 2, do versículo 13 ao 25. Jesus purifica o templo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 11, do versículo 55 ao 57. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a Jerusalém, a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. João 12, do versículo 1 ao 36. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele,
quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Jesus prediz sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que havia de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer: o Filho do Homem precisará ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura aí grande, só que lida assim de várias formas, né, em vários evangelhos, e fechando ali com um grande ensinamento, né, que o Jason acabou de ler. Mas vamos começar aí a nossa explicação de toda a leitura lá em Mateus 21, do versículo 1 ao 22. Foi a primeira leitura, só que o primeiro tópico, né, foi falando sobre Jesus entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Isso foi lido também em Marcos 11, do versículo 1 ao 11, em Lucas 19, do versículo 28 ao 44 e em João 12, do versículo 12 ao 19. Só que tem um negócio que é diferente, né, das leituras dos outros evangelhos, que só foi lido aqui em Mateus, que diz que os discípulos, né, que Jesus enviou ali para pegar o jumento, ele pega um jumento e uma jumentinha. E isso está sendo relatado aqui apenas para confirmar, né, o que estava escrito lá em Zacarias 9, do versículo 9. Então, esse relato, né, que fala ali que ele está confirmando o que Zacarias escreveu, é só para uma reafirmação da profecia já dita, né? Então, aqui ele está focalizando, né, nessa profecia. Então, só que isso também não destona quem está certo ou quem está errado, né? A gente sempre tem que lembrar também que Mateus escrevia muito focado para esse povo que já lia as escrituras passadas e tudo, e precisava dessa afirmação de que Jesus era o Messias, né? Então, por isso que ele relata sobre um jumento e uma jumentinha.
E aí, o que acontece aqui, né? Pega esse jumento para se confirmar essa profecia e ele entra na cidade ali de Jerusalém montado. E, gente, esse fato de entrar montado, né, e o povo aclamar, era um ato de reinado, né? Então, o rei, quando voltava de uma guerra, ele entrava na cidade ali e o povo aclamava, né? O povo ia para receber. Então, ali era um momento onde realmente Jesus estava se mostrando rei daquela nação, né? Então é o único momento que a gente vê isso, dele se mostrando em reinado, em uma posição ali de glória, né? E mesmo assim de uma forma humilde, né? Porque ele podia vir montado em um cavalo, né? Que era ali uma aparência, né? Maior de um rei. No entanto, ele vem, né? Num jumento. Então, cumprindo esse sinal também de humildade. Exatamente. E aqui, né, o povo aclama ali Jesus e esse momento, né, que eles jogam os ramos, eles estão com ramos e tudo mais, hoje em dia nós chamamos ele de Domingo de Ramos, tá? Então, esse momento da entrada de Jesus é o momento da nossa comemoração de Domingo de Ramos. E isso nos abre muitos olhos para a gente não aclamar algo só superficialmente, né? Porque essas mesmas pessoas que gritavam, né, lá, Hosana, Hosana nas alturas, tá chegando o nosso rei, né, filho de Davi, vai ser os mesmos que vão crucificar Jesus, né? Então, isso serve de alerta, até mesmo quando a gente vai comemorar, né, aí principalmente na parte dos católicos, esse dia de Domingo de Ramos, para a gente sempre se lembrar de que essas mesmas pessoas foram as que crucificaram Jesus. Então, no momento de aclamar ali Jesus, né, de dar o louvor a Jesus, saber se isso está sendo de coração mesmo ou só pelos fatos que você ouviu falar sobre o que Jesus faz, né, nas pessoas. E uma coisa que me chama a atenção é na leitura lá em Lucas, né, como a senhora falou que consta lá, né, que em Lucas no 19, 38, 39 e 40 fala ali que o povo clamava, né, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E no 39 fala assim que alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreenda os teus discípulos. Então, tipo assim, para com essa gritaria, né, porque eles estão falando que você é o rei, né, que há de vir, né, que acabou de chegar, né, então para com isso, né. E Jesus fala, eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então é tipo assim, não tem como eu mandar esse povo parar, porque é tipo assim, se eles ficarem quietas, até as pedras vão clamar que o rei, né, bendito é o rei que veio, né, em nome do Senhor. Então, tipo, eu acho interessante essa parte que consta somente aqui em Lucas. Exatamente. E o outro tópico, né, que a gente leu ali em Mateus fala sobre Jesus novamente purificar o templo. E isso a gente leu em Marcos 11, do versículo 12 ao 19, em Lucas 19, do versículo 45 ao 48, e em João 2, do versículo 13 até o versículo 25. E eu gostei bastante dessa passagem que está relatada em João, que ela é a mais, assim, próxima do que a gente já viu em séries aí, em filmes, que relata desse momento onde Jesus entra no templo e vê aquele comércio no templo, né? E nesse momento, gente, o que estava acontecendo, né? O templo do Senhor era onde as pessoas iam para fazer o holocausto, para fazer as ofertas de pecado ali, né? Por perdão e tudo mais. Então eles tinham que levar o sacrifício lá. Até aí, tudo bem. Só que o que acontecia antes de você entrar assim na porta do templo? Na escadaria, no pátio do templo, havia um comércio. Então os mercadores levavam as ovelhas bonitas, os pardalzinhos, os pombinhos e tudo. Então deixava ali como se fosse, vamos dizer assim, uma feira. Você cometeu o teu pecado, do que você tirar do teu rebanho, das tuas coisas, você ia lá e escolhia o melhor. Eu vou entrar ali e vou matar em sacrifício, né, para redimir os pecados. E não era essa a intenção que o Senhor tinha
com os holocaustos para ele, né? E ali, quando Jesus vê toda aquela cena, E uma coisa interessante de relatar, que está dentro do contexto da Páscoa, né? Então, assim, a gente vem ali falando, ele é uma continuação. Então, Jesus entrou em Jerusalém e está bem próximo à Páscoa. Então, foi a mesma coisa quando Jesus nasceu. A cidade fica cheia, todo mundo quer fazer ali. Era uma data que muita gente vinha de longe, né? Pelo menos uma vez no ano vinha ali para o templo. E como a senhora falou, tinha gente que, como vinha de longe, eles nem traziam a ovelha, nem trazia. Eles já deixavam, vamos dizer assim, um dinheiro preparado para comprar ali no templo, porque sabia que ali no templo ia ter, né? E até fala de cambistas, né? Porque vinha gente de tudo que era lugar, vinha gregos, vinha os próprios ali romanos, tinha gente, tinha até no templo um espaço para quem era os gentios, né? Que era pessoas que não eram ali israelitas, né? Então por isso que ali tinha até os cambistas, né? Que trocavam o dinheiro ali para você poder fazer sua oferta, para você poder comprar alguma coisa, enfim. Exatamente. E aí fala, né, que Jesus, quando viu isso, lá em João 2, ele detalha, né, no versículo 15, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E isso, quando a gente vê, né, em cenas, a gente vê algo meio agressivo, que realmente Jesus estava irado, né? Em outras versões ali de Marcos, Mateus e Lucas, não fala que ele fez esse chicote, né? Fala que ele começou a destruir, derrubou ali e não deixou mais ninguém vender. Porque ele mesmo falou, né? Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. E o que o povo estava fazendo, né? Estava fazendo um comércio ali, né? Então ele fala até que eles estão fazendo um covil de ladrões. Então ladrões porque se aproveita ali do que aquelas pessoas estão indo para fazer de algo cerimonialmente que deveria ser puro em algo ali comercial. Eu vou fazer um comércio com Deus para perdoar os meus pecados. Então por isso que ele fala de a casa do pai dele ser uma casa para oração, né? Que isso não devia estar acontecendo. E em João 2, né? Lá depois que ele faz isso e que fala sobre como deveria ser a casa do pai dele, né? Os judeus que ali estavam perguntam, né? Que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E isso só consta em João 2, tá, gente? Aqui em Mateus, Marcos e Lucas, tudo acaba com ele simplesmente acabando com o comércio. Só que em João 2 ele relata mais. Os outros evangelhos falam que aquilo deixou com os fariseus e os mestres da lei, tipo assim, envergonhados e de certa forma também irados, querendo, né, fazer alguma coisa para matar Jesus. Mas termina dessa forma, né? Exatamente. E aí Jesus é a hora que ele fala, né? O sinal milagroso vai ser que destrua este templo, né? Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E eles respondem, né? Como que você está falando isso em levantar em 3 dias, sendo que ele levou 46 anos para ser edificado e você quer levantar ele em 3 dias? Só que aqui, né, igual a gente sempre falou, Jesus não estava falando de algo carnal, né, algo terreno. Ele estava falando em algo espiritual, que o que ele iria reconstruir seria o templo, a casa dele, né, a carne dele ali, que ele iria ressuscitar, né? Então ali ele estava falando sobre ele e não sobre o templo ali, né, de Salomão, bem dizer, que estava aqui.
E o outro tópico que Mateus relata aqui é sobre Jesus dizer aos discípulos que eles podem pedir qualquer coisa. E isso está relatado também em Marcos 11, do versículo 20 ao 26, se referindo ali a uma figueira, né? A figueira, até mesmo em Marcos 11, mostra dois momentos dessa figueira, né? Uma em que Jesus está passando e vê de longe ali algo frondoso, né, cheio de folhas e tudo mais, e estava com fome, foi até ela para comer, mas não tinha frutos. E ali ele mesmo fala para a figueira, né, que ela não daria mais frutos, ninguém iria mais comer dela. E daí os discípulos viram ele rogando aquela praga, né, e saiu. E aqui em Marcos 11 fala que esse foi o momento da passagem para ir ao templo. E aí ele fez todo esse relato, né, que a gente acabou de comentar, de virar a mesa, de chicote, acabar com o comércio ali no templo. E quando eles estavam voltando, os discípulos viram que a figueira que Jesus havia amaldiçoado estava seca. E eles falaram: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E eles falaram como forma de espanto. E ali Jesus já dá um outro ensinamento, né? Aqui é o momento onde Jesus fala: olha, se vocês pedirem qualquer coisa e crerem verdadeiramente que vai acontecer, aquilo irá acontecer. Então Jesus estava provando da fé ali dos discípulos dele, né? Até falando sobre uma montanha. Se você quer falar para ela se atirar no mar, e se você crê que você é capaz de fazer isso, vai acontecer isso com a montanha. E até essa fala, né, da montanha é interessante da gente ver em Lucas, porque como a Sayuri falou, ela está dentro do contexto quando eles saem do templo, e o templo ficava numa montanha, né? Então quando Jesus fala ali para eles, né, tudo que vocês pedirem, né, em oração, crendo, né, isso lhe sucederá. Ele fala até ali no versículo 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, dá a entender, os teólogos, né, analisam, né, essa parte e acreditam que Jesus estava falando sobre o monte onde estava o templo. Então ele está falando, se você orar e crer que este templo, né, eu pedi para que este templo fosse lançado ao mar, o que significa isso? Realmente que aquele templo fosse destruído, que fosse tipo afundado, vamos dizer assim, né? Quando fala esse de arrancar e se atirar no mar, é como se fosse alguma coisa que você quer esquecer, que você quer que aquilo afunda, como você jogar uma moeda, né? Alguma coisa assim, que aquilo, né, se perca ali no mar. Então, quando ele fala isso, né, uma das visões até mais aceitas é que ele estava se referindo ao templo ali, pelas coisas que estavam se passando no templo. Então Jesus estava triste, né, com aquilo ali e não via, vamos dizer assim, uma salvação. E é interessante porque quando Jesus Cristo é crucificado, o templo é repartido ao meio, né, e ali começa até a nascer, né, essa divisão realmente de que o que é o templo, né, o que é a casa do Senhor. Aquele templo ali realmente edificava, né, o nome de Deus. Então é interessante da gente analisar, né, e entender ali o que Jesus realmente está falando, né, tudo aquilo que você pedir, né. Então me chama a atenção porque tudo aquilo que você pedir será feito. Eu tenho a visão muito clara assim, de que tudo aquilo que você pede alinhado com o que Deus tem para sua vida, né? Então, tipo assim, Senhor, sei lá, né? Vai lá, começa aquela... Me vê uma Ferrari aí, né? Por favor, tô precisando, né, Senhor? E você orar e crer naquilo, esperando que aquilo vai ser dado para você, pode ser que seja, né? Mas assim, não vejo desta forma. Eu vejo assim que Jesus fala com a visão espiritual, toda a visão que envolve, né, o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus. Então tudo aquilo que você pedir, tendo a visão, né, que aquilo é para glorificar a Deus e para ampliar o reino de Deus, né, e se você pedir aquilo de coração, aquilo será feito. E eu tava lendo até aqui uma explicação um pouco melhor sobre por que Jesus amaldiçoou a figueira, né?
Ao ver assim, que nem ali mesmo lendo em Marcos, né? Ele fala que ele foi simplesmente para comer e não era época de dar figos, né? Então como que ele vai amaldiçoar algo, sendo que não tá na temporada de dar o figo ali, dar o fruto que ela teria que dar, né? Aqui ele estava usando como se fosse uma parábola para ensinar também aos discípulos. E ensinar o que, né? Era em relação ao templo, gente. Então, mostrando também sobre a casa de oração, né? Que nem ali onde eles foram. O templo de Salomão era algo frondoso, era algo grande, muito bonito, porém não dava nenhum fruto saudável, muito menos frutos bons. E ali, quando ele passa por aquela árvore, a árvore é frondosa, é linda, maravilhosa, porém não estava dando frutos. Então, é em relação a isso que ele faz essa maldição naquela figueira, para mostrar, olha, se vocês virem algum templo que é para a oração do meu pai e isso não está dando frutos bons, amaldiçoe, né? Fale, use a tua fé. Então, é esse ato também dele falar. Se vocês forem capazes de falar para esse monte, atire daqui, vai para lá e o que? Não era para mostrar que eles são capazes de fazer alguma magia em si, né? Porque às vezes, nossa, como que essa árvore secou, né? Meu Deus do céu, você usou mágica? Não era para falar disso, era para mostrar que a fé deles precisava ser mais forte para lutar contra o mal que existia, né? De algo bonito, mas infrutífero. Então, Jesus está ensinando várias coisas ao amaldiçoar uma figueira e depois pelo ato que ele fez ali no templo, né? E depois nós lemos Mateus 26, do versículo 6 ao 13, que fala ali que Jesus é ungido em Betânia, né? E a gente leu essa mesma passagem em Marcos 14, do versículo 3 ao 9, e João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. E, inclusive, eu vou focar mais nessa leitura de João 12, né? Novamente, a gente vai ver ali Mateus, Lucas e João contando a mesma parte, mas de uma forma ali um pouco diferente, com algumas partes ali que são, não falo contraditórias, mas elas são diferentes, né? A gente vai ver ali uma das coisas, tanto em Mateus e Marcos, falando que Jesus foi ungido na cabeça, né? Já aqui em João 12, fala que ungiu os pés, né, de Jesus. Né, novamente falo ali que os evangelhos, eles se completam, né? E eu acho legal da parte ali de João 12, porque é o que é retratado, inclusive no The Chosen, né? No último ali, penúltimo episódio do The Chosen, mostra essa parte aqui. E o que fala, gente? Que 6 dias antes da Páscoa, então, né, é a continuação ali da mesma parte ali de Jesus entrando em Jerusalém, tá tudo ali dentro daquele contexto. Jesus vai para Betânia e ali é onde vivia Lázaro, e fala inclusive que Jesus, né, já tinha ressuscitado Lázaro dos mortos, e ele vai para a casa de Lázaro. E ali ele se senta à mesa com os seus discípulos, com todo o pessoal ali. Marta servia, né, enquanto Lázaro também estava à mesa com ele. E Maria, né, pega um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. E era caríssimo realmente, né? Isso que eu acho legal no The Chosen, que mostra, né, ali Maria comprando esse perfume. Porque era assim algo... Não era tipo assim, um perfume caro que pra gente, como se fosse assim um perfume de 500, 600 reais. Não, era um perfume que até fala ali, né, no The Chosen, que valia 1 ano de trabalho. Ou seja, gente, 1 ano de trabalho hoje, sei lá, vamos pôr que o salário é 2 mil. 1 ano de trabalho vai dar 24 mil reais. Então era o perfume, não era, né? E até mostra no The Chosen falando assim, isso daqui é perfume para ungir um rei, né? Tipo assim, o rei. E até a Maria fala, né? Mas esse é o maior de todos os reis, né? E é legal de ver no filme não, né? Na série,
que a perfumista ali, ela não queria nem mostrar esse perfume para ela, porque falava que ela não tinha a capacidade de comprar aquele perfume, né? Porque era só para elite. E também mostra, né, que ela vai no cofre da família e pega uma bolsa de dinheiro. Então ela já sabia que o que ela iria comprar era muito caro mesmo. Então é legal de ver essa cena para a gente entender qual é o preço disso que ela vai fazer com Jesus, né? Exato. E ela pega aquele frasco, né, de perfume, e ela, aqui em João, fala que ela derramou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E só fazendo um adendo, é legal que só em João dá nome para essa mulher, né? Nos outros fala que uma mulher foi e ungiu. E em João é legal que a gente consegue ter essa noção de que foi Maria lá, que teve aquela cena lá de fazer a comida e ficar sentada aos pés de Jesus, e a sua irmã lá fazendo a comida e ela não ajudando, e junto ali com Lázaro também, né? Parente de Lázaro, irmã de Lázaro. Exato. E daí fala que a fragrância espalhou, né? Então, tipo assim, eu imagino que tava todo mundo sentado, viu, né, Maria fazendo aquilo ali e falou assim, nossa, né, ela tá ungindo, legal. E de repente aquele cheiro começa, daquele perfume forte, e daí fala que os discípulos ali, né, e é interessante isso também, porque em Mateus e Marcos fala que as pessoas começaram a julgar essa mulher. E aqui em João dá nome, né, dá nome aos bois, né, fala ali que foi Judas Iscariotes, né, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? É interessante de ver assim, porque era um pedido nobre ali, né? Um pedido genuíno, de tipo assim, meu Deus, isso daqui vale, vamos supor aí, gente, 20 mil reais, 22 mil reais. Por que isso não foi vendido e dado aos pobres, né? E ali Jesus fala, para, né? Para de julgar ela, né? Para isso consta também nos outros evangelhos, né? Que fala ali, para de fazer isso, né? Porque os pobres sempre estarão com vocês. Mas o que essa mulher está fazendo é digno de ser louvado. Tipo assim, ela está ungindo enquanto eu estou aqui e ela está preparando o meu corpo para o sepulcro, né? E ali até assim, eu imagino que as pessoas não estavam entendendo ali o que estava sendo falado, como assim, né? Sepulcro, o que isso quer dizer, né? Mas a gente vê que tanto em Mateus e Marcos fala que Jesus ainda fala, o que essa mulher fez é tão digno, né? É tão louvável que isso será registrado, né, nas escrituras, que por onde a escritura for, por onde o evangelho caminhar, isso que ela fez será marcado, né, assim como um sinal também, né, do que aquilo ali representou para Jesus. Aquilo deveria, né, ser guardado, deveria ser espalhado, né. E fala, né, em João, pelo menos, só termina ali essa parte falando ali que, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, né, descobrindo que Jesus estava ali, veio, né, não apenas por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, né, que o povo sabia que ele tinha ressuscitado dos mortos, as pessoas queriam ver, né, tipo assim, ouvir falar é uma coisa, você vê com seus próprios olhos é outra, né, então as pessoas queriam ver, né, e fala que aquilo ali atormentava os chefes, né, dos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, que queriam matar, né, tanto Jesus como Lázaro, né, porque muitos, ali fala até no finalzinho, no versículo 11, fala, por causa dele, por causa de Lázaro e de Jesus, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então é interessante essa parte aqui que consta, né, em João. Exatamente. E depois a gente leu Marcos 11, do versículo 1 ao 26, o qual a gente já explicou ele completo quando falamos sobre Mateus 21, porque ele falou sobre Jesus entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho, sobre Jesus novamente purificar o templo, né? E Jesus dizer aos discípulos que eles podem pedir qualquer coisa, se referindo lá à figueira que ficou seca, né? E depois nós lemos Marcos 14, foi curtinho, que foi do versículo 3 ao 9, na qual fala sobre Jesus ser ungido, né? Na qual eu acabei de comentar. E aqui, né, em Marcos,
não coloca sendo o nome de Maria, fala que foi só na cabeça, né? Mas na qual a gente também acabou de explicar. E depois lemos ali Lucas 19, do versículo 28 ao 48, o qual também já foi explicado, gente, porque foi sobre Jesus entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho e Jesus novamente purificar o templo. E depois nós lemos João 2, do versículo 13 ao 25, que fala ali que Jesus purifica o templo, onde a Sayuri, né, explicou que está lá em Mateus, na primeira leitura, né, onde é compatível ali a leitura, mas que foi a primeira coisa ali explicada. E depois a gente leu algo muito curto, gente, que foi João 11, do versículo 55 ao 57. Isso a gente não leu em nenhum outro evangelho, mas isso daqui é uma referência sobre antes dele ir até lá o templo para consagrar a Páscoa judaica, né? Então ali estava rolando um murmurinho se Jesus iria ou não fazer, né, as ofertas e toda a cerimônia de Páscoa. Então eles estavam se perguntando, né, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? E os chefes dos sacerdotes, os fariseus, porém, tinham já ordenado, né, que quem soubesse aonde estava Jesus era para denunciar, né, para que ele pudesse ser preso. Então eles já estavam tramando antes mesmo, né, de Jesus ir em um momento ali muito religioso, né, uma festa a qual Deus tinha pedido para que eles celebrassem, né, e ali os próprios judeus usando errado aquele dia. E é interessante essa parte porque, assim, mesmo todo mundo sabendo que quem denunciasse Jesus, né, era preciso denunciar para prender ele vai para Jerusalém, né, e ele não é preso. Então, tipo assim, a ordem já era dada ali pelos fariseus, pelos sacerdotes, né, que assim que ele entrasse, né, tinha que prender ele, porque queriam ali tirar ali algumas conclusões, falar com ele que ele estava fazendo blasfêmias e tal. E a gente vê que Jesus entra e, tipo assim, nesse domingo de Ramos que a Sayuri falou, ele não é preso porque não é chegada ainda a hora dele, né? E ainda entra de uma forma gloriosa, né? Exatamente, e não conseguem fazer essa prisão, né? Então é interessante. E depois, por último, nós lemos João 12, do versículo 1 ao 36. E João 12, do versículo 1 ao 11, é o que eu acabei de explicar, né, sobre Jesus ali ser ungido, e aqui que é um pouco mais detalhado, na qual eu até me apego mais, né, nessa parte de explicar tudo. Depois nós lemos do versículo 12 ao 19 a entrada triunfal, né, que a Sayuri até comentou também que foi lido ali em Mateus 21, que é essa parte que explica até sobre o domingo de Ramos. E até ali, né, no finalzinho desse tópico, no versículo 19, retrata isso que eu acabei até de falar agora no comecinho ali de João do 11 ali, que fala assim: e assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. Então, tipo assim, antes, né, tipo assim, a gente precisa prender ele. Quem souber onde ele está, né, é pra falar pra gente prender, né? E Jesus aparece em público, né, montado, tipo assim, aqui eu estou. Livre, né, pra quem quisesse prender. Exatamente. E os fariseus falam, olha, nós não conseguimos nada, ele tá ali, a multidão toda tá junto com ele, a gente não consegue prender ele, né? E a continuação ali fala que Jesus prediz a sua morte, que vai do versículo 20 ao 36, e que ali fala que alguns gregos, né, chegaram ali para adorar a Deus na festa da Páscoa, né? Então isso é uma das coisas para a gente entender, até porque tinha casa de câmbio dentro do templo, porque vinha gente de fora e querendo adorar ali, querendo fazer parte, porque a festa da Páscoa era uma coisa que era famoso, era tipo assim, olha gente, a festa da Páscoa, todos os judeus, todos os israelitas têm que ir para lá, porque é o momento de adorar o Senhor. Eu imagino que, tipo assim, falavam até assim, olha, é o momento que as suas orações são escutadas. Então tinha todo aquele movimento ali, né? As cidades ficavam cheias, né? E fala ali que os gregos, né? Alguns gregos vão e eles procuram, né, Filipe. E Filipe, né, é um dos discípulos. E Filipe, né, eles procuram Filipe falando que eles querem ver
né, Jesus. E Felipe vai falar para André, né? E os dois juntos, então junta ali Felipe e André, os dois discípulos que pertenciam ao grupo dos 12, né? Vão falar a Jesus, que tinha gente querendo ver ele, né? E ali Jesus responde, né? Que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele faz ali por último uma parábola, né? Aqui não está até o nome de parábola, mas ele fala assim: se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, né, dará muito fruto. E isso é interessante, gente, porque aqui eu falo até do grão de soja, né, que é uma coisa muito normal no Brasil plantar soja, mas também o trigo. Mas você derrama, né, a semente para que aquilo ali ele morre, germina e que nasce um pé com muito mais soja, né? Que daí ali de um pé de soja vem vários raminhos ali com bem mais soja, né? Então, tipo assim, é de uma semente, né, que nasce um pé. Então ele está falando, é necessário que o Filho do Homem, tipo, morra para que possa nascer realmente ali o reino de Deus, que ele possa vir para a terra, né? Então ele fala, mas se morrer dará muito fruto, e aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, né, neste mundo, a conservará para a vida eterna. E ele termina ali, ainda continuando, né? Aquele que é meu servo, aquele que me segue, tem que fazer isso também, né? Ele fala ali, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, tipo, siga os meus caminhos, né? Não busque, vamos dizer assim, amar tanto a sua vida aqui na terra, mas se sacrifique pelos outros, né? Então ele deixa esse ensinamento. E ali no versículo 27 é uma parte muito forte, assim, né? Um pouco até triste, mas Jesus ainda mostra essa necessidade do sacrifício, que ele fala, agora meu coração está perturbado, né? O que direi? Pai, salva-me desta hora. E essa parte, gente, eu acho interessante, porque ele fala, o meu coração está perturbado, né? E quantas vezes a gente também não sente isso, né? Tipo assim, meu coração está aflito, está perturbado. Mas da mesma forma que Jesus sabia o direcionamento dele, sabia o que deveria ser feito, né? Assim também é com nós. Jesus em nenhum momento, né, fala que nós não sentiremos aflitos, não sentiremos tristes, não sentiremos perturbados, mas nós sabemos o caminho. Da mesma forma que ele sabia o rumo ali para onde ele tinha que ir, as coisas que ele deveria fazer, né? E ele até fala ali, vocês acham que eu devo dizer, Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome, né? Então eu acho sensacional essa parte aqui, né? Que mostra que muitas vezes nós sofreremos, nós teremos aflições, nós teremos, né, um coração perturbado, mas nós precisamos fazer algo, né, que a gente já sabe que Deus colocou ali no nosso coração, às vezes para ir para uma missão, para ir para um lugar entregar uma palavra, ou para falar para alguém que às vezes é muito próximo de você, que você fala, olha, se eu disser isso, eu sei que às vezes essa pessoa vai ficar com a cara virada para mim, ou se eu for para uma missão eu vou ficar longe da minha família, enfim, mas você sabe aquilo que às vezes te aflige, né? E você sabe que aquilo é Deus te orientando, e você fala assim, olha, Pai, né, não afaste de mim, porque eu vim para isso, eu vim para ser servo aqui, né? E eu espero que isso glorifique o teu nome, né? E ali no 28 mesmo fala que veio uma voz dos céus falando, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente, né? E a multidão que ali estava ouviu, alguns ouviram isso, outros ouviram ali um trovejado, até fala que outros disseram que um anjo lhe tinha falado, né? E Jesus ainda fala ali no 30, né? Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa, né? Para que vocês saibam que aqui está, né, vamos dizer assim, o Filho do Homem, e que chegou a hora de ser julgado este mundo, né? E agora será expulso o príncipe deste mundo. Então ali, tipo, mostrando assim, gente, há sinais que estão sendo dados, né? A necessidade de vocês ouvirem e entenderem o que está acontecendo. E depois que isso acontece, né, que fala ali que Jesus está deixando claro para aquela multidão que ele precisava
ser crucificado, né? Ele precisava ser morto, como ele acabou de falar ali, né? Que da mesma forma que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer, né? Que não pode não morrer, ele precisa morrer. A multidão fala, né, para Jesus, a multidão questiona ali no versículo 34, falando: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como você pode dizer então que o Filho do Homem precisa ser levantado? Ou seja, por que você está falando que o Filho do Homem precisa ser crucificado? Levantado significa esse, crucificado. Quem é esse Filho do Homem, né? Então, tipo assim, as pessoas estão questionando, tipo, pô, mas se você é o Filho do Homem, se você é o Cristo, como que você vai ter que ser morto? Falou que vai ficar com a gente, né? Ele vai permanecer ali para sempre conosco, né? E Jesus fala: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem, né? Caminhem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se dele. E, gente, essa parte aqui não é só para o povo daquela época, né? Era também para o povo ali, né? Era uma explicação para o povo, falando que a luz era ele, né? E para eles crerem na luz, para eles crerem em Jesus Cristo. Mas nós estamos ainda vivendo esse mesmo período, né? Ainda estamos no período de luz, né? Não chegou um período de trevas, mas eu acho muito bacana que ele fala ali, né? Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo, né? E quantas vezes a gente, né, enquanto não vê, não aceita Cristo, parece que a gente caminha, roda, né? Eu sempre gosto muito de falar, parece um rato dentro de uma gaiola que fica naquela rodinha ali, correndo e não chega em lugar nenhum, né? Então aqui ele deixa claro que o período das trevas, ele já existe também, né? E se você continuar caminhando nesse período das trevas, você anda ali para lugar nenhum, você não sabe nem onde está indo, mas há a luz. E que ele fala ali: creiam na luz, né? No versículo 36, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz, né? E tenham ali um destino, saibam para onde você está indo, né? Tem até um livro que eu acho interessante, o título dele, que é do pastor Paulo Borges Jr., que fala DNA e propósito. Então você saber seu DNA, você saber a sua origem e você saber o seu propósito. Para você saber o seu propósito, você precisa de uma luz. Você precisa de algo que ilumina o seu direcionamento, né? Então, aqui, né, Jesus está deixando claro para toda a multidão e para nós que só existe uma forma de você ter a luz. Você precisa crer na luz. Você precisa crer em Jesus Cristo para saber exatamente o seu propósito. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Essas leituras estão carregadas de ensinamento, gente. Então, reflita nela, né? Ore sobre ela e veja o que pode ser acrescentado na tua vida, não só como um momento ali de uma passagem de Jesus na Terra, mas sim sobre o ensinamento de Jesus para a sua vida. Tá bom? Qualquer coisa, nós estamos à sua disposição. Já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!